Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Live de Segunda, o nosso cantinho para que a gente fale a palavra de Deus, para que a gente dê um mergulho. Lembrando, a gente recebe tanta informação durante o dia que a gente não consegue dar nenhum mergulho, que a gente não consegue absorver de uma forma correta. Então aqui é o nosso cantinho mesmo, o nosso time, para que a gente possa olhar a palavra, dar um mergulho na palavra, entender um pouco mais do que a Bíblia tem para mim, do que a Bíblia tem para você. Deixa eu te falar, Deus tem muito para minha vida e para a sua vida. Toda a nossa estrutura cristã passa pela palavra de Deus. A fé é baseada, na verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, dialogar, quanto mais a gente entender e absorver tudo isso que Deus tem para nós, mais a gente vai viver o conteúdo dessa fé maravilhosa e dessa palavra. Então, o meu convite para você hoje é para a gente dar um mergulho, para a gente dar uma aprofundada em alguns assuntos. E hoje eu quero falar sobre princípios para que nós cristãos possamos ter uma vida financeira saudável. Mas eu não vou falar da vida financeira saudável. Eu vou falar dos princípios básicos para que a bênção de Deus repouse na sua vida. Porque para nós, muito mais importante do que ter dinheiro é Deus abençoar tudo que nós somos e tudo que nós temos. Você me entende? Deus deseja me abençoar, Deus deseja te abençoar. E isso que eu estou falando para você aqui já é algo que Deus vai fazer florescer no seu coração. Nós temos pouco tempo aqui para a gente conversar tudo que eu quero, e eu quero, basicamente te dar uma noção de alguns princípios financeiros da Bíblia, principalmente dízimo e oferta. Mas antes disso, porque antes de você entregar algo a Deus, existe um conceito e uma concepção que você precisa entender, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Basicamente hoje nós vamos falar sobre o que vem antes da oferta, o que vem antes do dízimo, tá bom? E pense comigo, na verdade uma pergunta para você: quem é a pessoa que Deus abençoa? Quem é a pessoa que Deus prospera? Deus prospera qualquer um? Deus deseja abençoar, claro, todas as pessoas, mas quem é a pessoa que Deus vai abençoar? Não é a pessoa que Deus escolhe abençoar, é a pessoa que se coloca numa posição de ser abençoado por Deus. E aqui muda o conceito. Muitas vezes a gente traz no coração um conceito de acepção sem querer, como se Deus estivesse escolhendo, não escolhendo, né? Tudo isso por causa da onisciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Mas olha só, Deus nos proporciona um posicionamento, uma oportunidade de posicionamento, e é nesse posicionamento que algumas coisas acontecem. Então, quem é a pessoa que Deus prospera? Deus prospera aqueles que seguem princípios. Aquele que ouve e os guarda. Como diz Deuteronômio, fala assim: olha, se você ouvir a palavra de Deus e guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti tais e tais bênçãos. Então a bênção de Deus repousa sobre aqueles que ouvem os princípios e sobre aqueles que entendem a palavra de Deus. E isso é muito sério para mim e para você, porque a palavra vai repousar sobre nós. Repousar. Então, quando eu absorvo, quando eu guardo a palavra, a bênção de Deus se instala. Então, não é que Deus não queira abençoar todas as pessoas, mas sim que Deus deseja que você abençoar todo mundo, mas somente aqueles que estiverem posicionados vão conseguir ser abençoados, vão conseguir entrar dentro da bênção do Senhor. Estão me entendendo? A bênção de Deus depende de princípios. A bênção de Deus depende de quem vive os princípios. Então, olha só, aqueles que seguem os princípios vai ser abençoado. Aquele que segue a palavra vai ser abençoado. E os princípios estão aonde? Na Bíblia, né? Então, olha só, a Bíblia garante a bênção. Quem observa a Bíblia garante os princípios. Meio confuso? Vamos lá. O que é seguir princípio? Deixa eu ler o texto para você. Gênesis 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então olha só que interessante. Caim e Abel entregaram uma oferta. Caim e Abel ofertaram ao Senhor. Caim deu do fruto e Abel deu, né, dos animais ali do seu rebanho. Se ambos cumpriram o princípio, sim ou não? Sim, ambos entregaram ao Senhor a oferta. Mas é isso que muitas vezes nós não entendemos. Entregar ou simplesmente seguir aquilo que é dito não é suficiente. Porque, olha só, se a entrega fosse suficiente, Deus tinha se agradado das duas ofertas. Mas não, Deus não se agradou de Caim. E aqui está o segredo, porque fala que a única diferença no texto, naquilo que eles fizeram, foi que Caim, ele deu no final de uns tempos, enquanto Abel deu da primícia, do primeiro. Então não é só você entregar a Deus alguma coisa, é necessário você entender o como você entrega. Ambos seguiram exatamente a oferta e entregaram. Mas o grande segredo do princípio não é apenas aquilo que eu faço, mas sim o como eu faço. Então existe algo que vem antes de tudo aquilo que você está tentando entregar a Deus ou fazer ao Senhor. Tem algo que vem antes da sua entrega, da sua oferta. Então existe um princípio que é o como eu faço tudo o que eu faço. O porquê eu faço tudo que eu faço. O motivo pelo qual me leva a fazer. Porque Deus não é igual Maquiavel, que os fins justificam os meios. Negativo. Deus se preocupa com o detalhe do como você está fazendo, do propósito do seu coração, do motivo pelo qual você está sendo levado a fazer. Caim foi reprovado no como. Não naquilo que ele estava entregando, mas no como ele estava fazendo. Caim foi reprovado, por quê? Porque Caim não considerou a grandeza de Deus. Pense da seguinte forma. Imagine que você foi convidado por uma pessoa para jantar na casa dela. E a pessoa chega no convite e assim, assim, olha, eu quero fazer um jantar para você, eu quero fazer uma carne especial para você se sentir super à vontade na minha casa, vai ser, eu mesmo vou cozinhar tudo, vai ser muito bom, vai ser uma delícia, porque você merece. Uma segunda pessoa vira e fala para você assim, ei, vamos comer lá em casa? Sobrou um resto de comida de ontem. Vamos lá para a gente comer esse restinho lá, do que está lá? Qual das duas você se sentiu mais honrado? Da primeira, por quê? Porque a pessoa considerou você. Da mesma forma foi com Caim e Abel. Abel considerou Deus. Então as ações de Abel revelaram para quem ele estava fazendo. Enquanto que as ações de Caim, elas revelaram Deus? Não. As ações de Caim foi de qualquer jeito. Caim simplesmente imitou, simplesmente fez o de costume. Ele simplesmente deu. Ele não foi movido, não tinha uma motivação no seu coração que sustentou as suas ações. Então entenda o seguinte, tudo que você faz para Deus precisa ser sustentado por motivação. Tudo que você faz para Deus precisa ser sustentado. Imagine no seguinte, o como você faz revela o para quem você faz. O como você faz revela o para quem você faz. Me entendeu? Então olha só, Gênesis capítulo 8, 20, né, fala que levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu um holocausto sobre o altar. A primeira vez que aparece a palavra altar foi nesse versículo. Antes, né, as ofertas, tudo que era entregue em qualquer lugar, mas de acordo que o tempo foi passando e houve, né, mistura e houve algumas coisas, foi necessário, e a partir daqui é necessário algo que mostre que Deus é exclusivo. Então o que é o altar? A instituição do altar ele vem para falar que
Deus requer exclusividade. E isso é muito importante da gente entender, porque aquilo que você entrega a Deus precisa ser exclusivo para Ele. Quantas pessoas eu já vi falando assim, eu preciso fazer uma dieta mesmo, então eu vou jejuar. E aqui tem o quê? Tem uma corrupção do propósito. Porque é exclusivo para Deus? Muito cuidado com isso, viu, gente? Uma coisa é jejum, outra coisa é dieta. Você não junta as duas coisas, tá bom? O jejum é para Deus, é intenso em Deus e você precisa colocar para Ele. Muito cuidado. Quando Deus institui o altar é aquilo aonde repousa a oferta, aquilo que você entrega a Deus. Então você precisa entender sobre qual altar você está entregando o seu trabalho, qual altar você está entregando a sua oferta, sobre qual altar você está entregando o seu dízimo. A gente está acompanhando que desde o início, desde a origem, Deus requereu, de Abel e de Caim o como eles fizessem. Então não é uma coisa do Novo Testamento, não era só imitar no Velho Testamento. No início Deus falou que tinha que ser com um propósito muito claro e genuíno. E o como Caim fez mostrou como Caim via a sua relação com Deus. E como Abel fez, revelou o como Abel via a sua relação com Deus. Muito cuidado para que você não confunda essas duas coisas. Não é apenas dar oferta, não é apenas dar dízimo, não é apenas você entregar o teu serviço. Precisa ser colocado sobre um altar. Qual é o altar sobre o qual você está colocando tudo que Deus, que você deseja entregar a Deus? Onde você está colocando, sobre o que está repousando aquilo que Deus deseja te abençoar? Sobre o que você está repousando aquilo que você está entregando para Deus? Então não é simplesmente entregar a Deus, não é fazer por imitação. Deus está nos ensinando através dos relacionamentos o como eu preciso entregar, o sobre qual altar eu coloco tudo isso. Estão entendendo? Eu preciso entender que existe um como eu faço as coisas. Eu preciso entender que existe um porquê eu faço as coisas. Deus não está escondendo de ninguém esse segredo. Deus quer que você entenda perfeitamente o porquê que você está fazendo alguma coisa, sabe? Quando Elias estava para oferecer a oferta, que ele fez aquela disputa com os profetas de Baal e caiu fogo do céu, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Mas olha só, não era só colocar lá em cima os animais para serem queimados? Qual é a diferença de um altar caído e de um altar restaurado? Não era só algumas pedras? Não podia ser no chão? Não podia ser de qualquer jeito? Não. Lembra da exclusividade? Também o como. Um altar restaurado é você restaurar aquela exclusividade, a perfeição daquele momento. Então muitos de nós podemos estar com o nosso altar por onde a gente coloca as coisas com problema, e isso vai impedir que Deus receba alguma das coisas que nós estamos dando. E Deus fala na Bíblia que o povo começou a se perder naquilo que estava dando, no como estava entregando as coisas com o Senhor. Restauração é sinal de arrependimento e reconhecimento de erro. Qual é o propósito, qual é o motivo pelo qual você está entregando alguma coisa a Deus? Por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Por que você deseja ter mais dinheiro? Por que você deseja enriquecer? O propósito ele vai validar ou não o que você está entregando. A sua motivação do seu coração. Tudo que você dá a Deus precisa ser colocado sobre um altar que envolve o que você dá, como você dá e se é exclusivo ou não. Tudo que você entrega a Deus, você coloca sobre um altar. Ué, mas qual altar? A gente vai falar. Sabe? A oferta continua a mesma, mas o procedimento, o coração, a motivação se perdeu do povo de Deus numa época. Por isso que Elias teve que restaurar o altar. Qual é o altar da sua vida que você coloca tudo? O seu altar é o seu coração.
Hoje nós não temos o altar de pedra, hoje nós não colocamos nada sobre um altar físico, mas tudo que você faz é como se você colocasse sobre o seu coração. Então, antes de Deus ver o que você está dando, antes de Deus ver o que você está entregando, Deus está lendo o coração para ver se aceita ou não aceita. Olha só, o que você entrega a Deus é secundário. Antes da oferta ser aceita, você precisa ser aceito. E aí foi que Deus falou para Caim, se você proceder bem, você não vai ser aceito, se você não fizer com o propósito correto, você não vai ser aceito. Então o homem, ele precisa ser aceito antes da oferta. Então aquilo que você está fazendo para Deus, antes de você fazer algo para Deus, Deus precisa ler o seu coração e aceitar o seu coração, sua motivação, o seu propósito, o porquê você está fazendo aquilo. Deus deseja que você tenha a intenção correta, para que você tenha uma aliança correta, para que você tenha um relacionamento correto com Ele. É assim que funciona, sabe? No Velho Testamento ele sempre vai nos ensinar o que fazer, né? As coisas que têm que ser feitas. E o Novo Testamento nos orienta no como fazer. Do procedimento, do coração, da intenção, da leitura. Por quê? Porque no Novo Testamento o Espírito Santo habita dentro de mim e ele está de dentro para fora transformando todas as coisas no meu coração. Sempre que eu dou oportunidade dele, sempre que eu leio a palavra, isso está sendo mexido no meu coração. Então, meu Deus, eu preciso fazer uma leitura do meu coração. Você precisa fazer uma leitura do seu coração. O que está no seu coração para aquilo que você está entregando a Deus? Como é que está o seu coração? E isso precisa ficar claro para você, para que Deus possa te abençoar, para que possa acontecer com você, para que seja maravilhoso na sua vida. Me entende? Então, antes de você entregar qualquer coisa, Deus precisa ler o seu coração e para saber o que está lá dentro. Por que você está dando? Por que você não está dando? E é aqui a maior análise que Deus faz. É na sua motivação. Deus analisa muito mais a sua motivação do que aquilo que você está dando. Deus analisa muito mais o como você está fazendo do que aquilo que você está dando. Então a primeira coisa, nós precisamos entender que Deus está olhando a motivação. No Velho Testamento, Deus fala de exclusividade quando Ele cria o altar. Então precisa ser para Ele, o motivo tem que ser Ele tem que ser o foco, Ele tem que ser a sua vontade, Ele tem que ser a sua intenção, Ele tem que ser o seu desejo, tem que ser nele, para Ele, por Ele. É assim que tudo começa na sua vida. Olha só, a sua virada financeira vai começar quando Ele for o centro. E aí você vai seguir os princípios da forma correta. Você precisa estar abençoado. Você precisa estar debaixo da mão poderosa de Deus de bênção. E só acontece quando os princípios estão acontecendo na sua vida, quando você está debaixo daquilo que Ele disse. Amém? Olha só, os dois princípios financeiros que a gente sempre fala, e eu quero falar com você hoje, talvez, não sei se você já ouviu, como você ouviu sobre isso, mas eu quero trazer a minha visão sobre dízimo e oferta. Os dois princípios, dízimo e oferta. O que é o dízimo, na verdade? Por que tem que dar o dízimo? Não tem que dar o dízimo? Que onda é essa de dízimo? Sabe? A primeira vez que acontece que a palavra dízimo surge na Bíblia foi com Abraão, que ele acaba de lutar para livrar o seu sobrinho Ló, e aparece Melquisedeque, e ali Melquisedeque abençoa Abraão. Ele dá pão, ele dá vinho, e ali ele fala, bem-aventurado Abraão, porque Deus te abençoou, e ele fala que Abraão é abençoado. E o que acontece? Quando Abraão entende e recebe essa palavra que a bênção de Deus estava sobre ele. Por que ele é abençoado? Porque Abraão venceu os reinos, foram mais, um monte de reinos juntos lá, foram os 4 reinos juntados lá contra Abraão, e Abraão com seus 318 venceram esses reinos. Isso foi a bênção de Deus ou não foi? Foi a presença do Senhor ou não foi? Foi Deus ali abençoando profundamente Abraão. E essa bênção de Deus foi reconhecida por Abraão. E quando Abraão reconhece que é abençoado, imediatamente ele dá o dízimo. Então o que foi o dízimo? O dízimo não foi Deus cobrando. O dízimo não nasceu da obrigação do que o pastor falar na frente. Você tem que ofertar porque senão você é ladrão. O dízimo nasceu de um ato de gratidão incrível de Abraão. O dízimo nasceu porque Abraão entendeu que ele era abençoado. Então o que é o dízimo? O dízimo nasce de uma gratidão no coração. Então o dízimo é a materialização da sua gratidão pelo que Deus fez esse mês. Olha só. Então o seu dízimo é a sua gratidão a Deus.
O seu dízimo é a sua gratidão. Meu Deus, isso compõe uma atmosfera completamente diferente de bênção na sua vida. Quem é grato a Deus está se colocando numa posição de ser abençoado por Ele. Não é só porque você vai ser considerado ladrão, não é só por obrigação, não. Nós entregamos o dízimo porque reconhecidamente Deus tem sido bom conosco. O dízimo não nasceu da obrigação, o dízimo nasceu da gratidão, de alguém que é grato a Deus por tudo que Deus fez. O que é? O que eu preciso dar? Os 10%. A palavra dízimo, dízima é 10ª parte, 10%. Como eu preciso dar em gratidão? E de onde eu tiro? Uma coisa que você precisa entender, o dízimo é segundo aquilo que você já recebeu. Nunca damos o dízimo de algo que eu ainda vou receber. O dízimo é gratidão pelo que Deus já fez. Deus te abençoou, Deus honrou o mês, você recebeu de Deus, então Deus é digno de você agradecê-lo. O dízimo nasce na gratidão. Depois vem a construção ali no deserto, aonde Deus começa a dar uma destinação do dízimo, que é para a tribo de Levi sobreviver, para que Levi pudesse trabalhar. Então o destino veio depois, a obrigação veio depois, mas o dízimo nasceu da gratidão, do agradecer, do estar grato no coração, de estar feliz e contente por tudo que Deus tem feito. O dízimo nasce da gratidão. Amém? Dízimo nasce de alguém que é grato. Se você é grato a Deus, então você manifesta essa gratidão dando o dízimo. Olha só. Estão entendendo? E algumas pessoas falam que no dízimo não tem no Novo Testamento a obrigação, mas tem sim, tem a prática. Talvez não tenha a ordenança, mas tem a prática. Sabe, Hebreus 7,8 fala que aqueles que recolhiam, que aqui há aqueles que recolhem o dízimo. Ou seja, existia a prática de dízimo no Novo Testamento e a gente não pode simplesmente falar que não existe mais. O dízimo é uma prática que você expressa a sua gratidão. Então você não pode dar triste, você não pode dar infeliz, você não pode dar revoltado, você não pode dar, meu Deus, vai faltar. Você tem que pensar, o que tem que estar na sua cabeça? Cara, Deus me ajudou essa semana. Deus me ajudou esse mês. E isso é expresso, muito mais do que você orar agradecendo. Isso é expresso através do seu dízimo. Estão entendendo? Então, olha só, dízimo é a materialização da sua gratidão. Quem dá dízimo é grato a Deus. Então, qual é o altar do dízimo? A gratidão. Então, toda vez que você dá dízimo, o seu coração tem que estar o quê? Grato. Você tem que pensar naquele momento, obrigado, Senhor, pelo meu salário, obrigado, Senhor, pela minha empresa, obrigado, Senhor, porque eu não passei fome, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel, obrigado, Senhor, porque eu não tenho do que reclamar, obrigado, Senhor. Então a gratidão precisa ser o altar do dízimo, o seu coração precisa ser grato, e é assim que Deus recebe o seu dízimo. O dízimo é fruto, precisa ser fruto de um coração grato. Não pode ser porque vão saber, não pode ser para que você... porque você quer serviço, não pode ser para comprar Deus, não pode ser por obrigação, por dor no coração. Nada disso é o altar do dízimo. O seu coração grato é aonde o seu dízimo repousa. Essa é a leitura que Deus quer fazer de você. Então toda vez que você for dar o dízimo, lembre-se, Deus, obrigado. Essa é a palavra do dízimo, obrigado. Essa é a palavra do dízimo. Olha só, quando você começar a viver essa realidade de você ter no coração essa gratidão, as outras coisas, a bênção de Deus vai começar a se estar de uma forma muito mais clara na sua vida, porque você está vivendo o princípio na plenitude. Não é dar por dar, não é dar com sofrimento, não é dar com tristeza, não é dar com pesar, é dar com gratidão. Meu Deus! Isso é dízimo. Você já sabia disso? Que é assim o dízimo? Fala aí. Você já tinha pensado nisso? Talvez a gente sabe lá por alto que o dízimo é legal. Mas deixa eu te falar. Seu coração tem que ser grato pelo que Deus fez até agora. E é isso que a gente tem que aprender. A gente sempre tem muita coisa que a gente sempre pensa em reclamar e reclamar. E as coisas que você tem que agradecer. O momento do dízimo precisa ser da gratidão. E Deus deseja te mover nesse ambiente de gratidão para que você viva, de uma forma plena. Amém, Fernandinha? Tamo aí.
gratidão. A gratidão precisa sustentar o seu dízimo. E a oferta? O que é a oferta? A oferta é o presente ao rei. É você indo além. O dízimo tem a ver, né, com aquilo que você tem que fazer, né, aquilo que você é grato a Deus e você faz um alinhamento com o seu passado. Deus foi fiel e o dízimo alinha com gratidão a sua história de passado. Amém, é isso aí. Então, o dízimo é um alinhamento com o seu passado. A oferta conversa com o seu futuro. A oferta é o presente ao rei. A oferta é aquilo que você quer dar de espontânea vontade, com o seu coração, com o seu prazer, com a sua alegria. Diferente do dízimo, que é de acordo com aquilo que Deus te deu, a oferta é livre para você oferecer ao rei um presente. Estão entendendo? Mateus 2,11, né, vai falar a história dos 3 reis magos. Olha só, os 3 reis magos encontraram quem? O rei dos reis, Jesus. E eles não foram de mão vazia. Fala que levaram ouro, incenso e mirra, os tesouros da época. Então eles iam encontrar o rei e eles não foram com mãos abanando. Eles foram como? Gratos, eles foram alegres, eles foram para conhecer, para estar diante do rei. Por isso que a Bíblia fala, olha, quando você comparecer diante do rei, não compareça de mãos vazias, Deuteronômio 16:16, porque é desonra você chegar diante do rei sem um presente. A 1 Reis 10:10, a rainha de Sabá, vai encontrar Salomão e ela leva presentes. Era costume, quando ir à presença do rei, levar o quê? Ofertas, era o reconhecimento diante de um rei. Então, olha só, sabe o que é a sua oferta? Um presente a Deus. É o seu coração expressando o seu amor. É o seu coração expressando o como Deus é digno de tudo que você tem. Então a oferta, ela conversa com o seu futuro, ela é uma semente para o seu futuro. E Deus vai fazer multiplicar essa semente porque você, de livre e espontânea vontade, entregou um presente a Ele. Você resolveu dar a Ele o que você tem, algo que você tenha. Olha só, 2 Coríntios 9, 6 e 11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e é o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha que interessante esse texto. Deus fala o seguinte, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas no versículo seguinte ele fala, cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. Como é que ele faz, né, em relação a ele? Olha, se é segundo proposto no meu coração, então como é que alguém pode julgar se é pouco ou se é muito, se foi aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração? E aqui entra uma revelação. Quando ele fala aquele que semeia pouco, não é pouco em quantidade, porque a quantidade é o Espírito Santo que vai falar. É pouco em frequência. Ou seja, você precisa semear sempre. Por quê? Porque você sempre está na presença de Deus. Então olha só, se você chega na presença de Deus todas as vezes, então você está diante do rei todas as vezes, e todas as vezes o rei é digno de receber um presente seu. A oferta é o nosso presente ao rei. Deus. Não é questão de Deus merecer ou não, é se você o ama ao ponto de você dar um presente a ele. Sabe? Vai ser sempre proporcional. Quem sempre está semeando, também vai sempre estar colhendo. É a promessa de Deus a respeito da oferta. Sabe? Ela precisa ser voluntária e Deus vai falar a necessidade. Não precisa dar muito para aparecer, não precisa dar pouco porque não tem. Quanto Deus falou no seu coração, entra na sua intimidade. Quando falamos de oferta, falamos de abundância de Deus, né? E Deus fará suprir, Deus vai aumentar a sementeira, ou seja, as suas sementes vão ser multiplicadas e você vai ter mais para dar. Cada vez que você mergulha mais na presença de Deus. Cada vez que quanto mais você entregar, mais você vai ter para entregar. É a promessa dele, é como ele constrói as coisas. Estão entendendo?
quando a gente está falando de altar, então qual é o altar da oferta? Qual é o altar da oferta? Consegue pensar? A gente falou, né, que o altar, ou seja, é o seu coração. Qual é o coração de quem entrega a oferta? Repete comigo aí. Reconhecimento. Então a oferta é a expressão do reconhecimento de quem Deus é na sua vida. A oferta é uma semente que você planta num terreno fértil, e quanto mais você acreditar que você está plantando em Deus a sua semente, mais ela vai ter retorno. Enquanto que o dízimo, o altar do dízimo é a gratidão, o altar da oferta é o reconhecimento de quem Deus é na sua história e na sua vida. É um presente ao rei. E o presente é de acordo com o rei. Por isso que os reis magos levaram ouro, incenso e mirra. Eram os tesouros, eles estavam entregando tesouros ao rei, por considerar que Jesus era o maior. É a revelação que eles tinham, que Deus tinha dado a eles. O que a gente dá? Quanto é a oferta? O que Deus propôs no seu coração. Como? Sempre em alegria, em reconhecendo Deus. E por quê? Porque Ele é o rei. Ninguém chega diante do rei de mãos vazias. Sabe? Quem não cumpre esses princípios, ele não pode requerer a prosperidade de Deus. Olha só, quem não dá dízimo, quem não dá oferta, está negando que acredita na bênção de Deus. Então, quem não acredita não vive. Olha só, o primeiro passo para que você prospere, o primeiro passo para a bênção de Deus chegar na sua vida, os primeiros passos para que você mude o seu nível financeiro, os primeiros passos precisam ser esses princípios da oferta e do dízimo e do altar sobre o qual você coloca todas essas coisas. Gratidão e reconhecimento. Quem é Deus para você? Deus está te ensinando quem Ele é e do que Ele é digno. E isso aqui faz toda a diferença na sua vida e na sua história. O dízimo e a oferta, eles precisam estar sobre um altar reconstruído. Se no seu coração não era assim que você pensava, ajuste hoje a sua intenção, o seu coração, a sua motivação. Sabe? Lembre-se de ser grato, lembre-se quem Ele é e mude completamente. O dízimo é a gratidão pelo que Deus já fez e a oferta é o reconhecimento de quem Ele é. A oferta é um presente ao rei. E a sua oferta diz para quem é. É aqui que tudo vai caminhar, tudo que vai começar o caminho da sua transformação financeira. No princípio você pode até ter várias técnicas para conseguir dinheiro, e você pode ter um malabarismo incrível, uma habilidade incrível, mas deixa eu te falar, sem a bênção de Deus não vale. Sem a bênção de Deus não é interessante. Se você não estiver debaixo da bênção de Deus, o seu dinheiro vai tender à avareza, seu dinheiro vai tender ao seu ego, o seu dinheiro não vai construir. Por quê? Porque você já conhece Deus. Eu estou falando para você que é crente. Estão entendendo, sim ou não? Nós precisamos viver essa bênção do Senhor. Dízimo e oferta sobre um altar correto. É isso que eu quero falar para você. Você quer a sua mudança financeira? Propósito, motivação, o seu coração, o seu altar. O seu altar. É disso que eu estou falando com você. Estão entendendo? Sabe? Foi bênção para você? Está sendo bênção esse vídeo para você? Compartilha comigo. Né? Me mande mensagem. Eu vou postar daqui a pouco esse vídeo lá no feed. Né? Vai estar no IGTV. Me mande mensagem dizendo se Deus falou com você, se Deus ministrou no seu coração, se Deus te ajudou. Em tudo que você for entregar a Deus, tudo isso é posto sobre um altar. E qual é o seu altar? Qual é a sua motivação? Como está o seu coração para aquilo que você está entregando? É isso que Deus está lendo. Deus lê muito mais o seu coração do que o que você entrega. Jesus estava vendo aquela viúva entregando 2 moedas. Era pouco, mas a leitura que Jesus fazia do coração era incrível. Deus sempre vai ler o seu coração, o seu motivo. Deseja prosperar? Dízimo, oferta, alinhamento com o passado, um projetar de futuro. Falando de gratidão e reconhecimento de quem Deus é. Amém?
Poste aí, se você não sabia disso que eu estou falando para você, poste aí, né? Me mande uma mensagem falando assim, olha, realmente eu não sabia disso, me fale o que mais marcou você naquilo que eu estou falando hoje, me fale aquilo que mexeu com você do que eu estou falando hoje, para que a gente possa criar uma interação durante essa semana. Essa semana eu quero falar desses princípios, eu quero que você aprenda sobre esses princípios, porque todo o restante nasce aqui. Se você conseguir começar na rota correta, todo o restante vai correto. Toda a sua prosperidade vai superabundar na sua vida, porque esse é o caminho da prosperidade. Amém? Amém de verdade? Esse é o Live de Segunda, um cantinho para a gente dar uma mergulhada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus mexa com você e que Deus esteja sempre, sempre, sempre com a mão poderosa sobre você. Mas lembre-se, isso não é só com Ele. Precisa que você esteja na posição correta, vivendo princípios. Deus te abençoe. Cheiro, em té, valeu, muito obrigado. Deus abençoe.